Léo, Laura, bem-vindos. Kátia, José, Ilana, quero ver vocês entrando, porque hoje é especial demais. Nossa! Elizinha! Luiz... Cara, eu preciso hoje disso aqui lotado pra gente prestigiar o Martinho, viu? Se tiver oportunidade aí de mandar pros contatos, de mandar pros amigos, galera do grupo do WhatsApp nosso. Se você não participa ainda, a gente tá fazendo lá, jogando duro no grupo também. Pessoal do grupo que tá aqui pela vez, sejam bem-vindos. Kátia, minha amiga, Samara, a todos os amigos que estão conhecendo. Irlan, grande abraço. Leandra, a todos vocês que estão conhecendo aí nosso trabalho em rede social, nossas lives pela primeira vez, sejam bem-vindos. Já vi que o professor Martim está aqui. Sem delongas, vou convidá-lo para entrar. Mari, Fabiola, Cássia, sejam todos bem-vindos. Hoje é especial demais, galera. Deixa eu ver se o Martim vai entrar. Acho que já entrou, né? Você consegue me ver, Martim? Eu consigo te ver. Consegue eu não me tô te ouvir? vendo. Eu acho que todo mundo deve estar te vendo, mas eu não consigo. Às vezes dá esse errinho mesmo. Deixa eu só ver se a galera tá te vendo. Se tiver tudo certo para quem tá em casa e para você também tá tudo certo. Aí. Tá certo, pessoal? Só fala para mim se vocês estão vendo, Martim. Se vocês veem e escutam bem. Deixa eu ver a confirmação do pessoal aqui. Dani, fala para mim. Professora Daniela, tá todo mundo te vendo, Martim? Tá tudo certo. Meu irmão querido, Martim Afonso Palma, eu coloquei aqui, Martim, um guaranazinho no copo, em sua homenagem, porque hoje vale, cara. A gente está exatamente 2 dias da prova, já meia-noite e os 2 primeiros minutos do dia 22, sexta-feira, e a gente está aqui numa noite muito especial. É a nossa última live de uma sequência que começou lá em dezembro. A gente vem trabalhando, eu acho que eu nunca trabalhei tanto por uma turma de OAB como a gente está trabalhando nessa, mas com muito entusiasmo, né? Não é um trabalho ruim, é muita alegria, na verdade. A gente se cansa, mas esse pessoal todo aqui, Martim, 46 pessoas conosco agora, a gente vai empurrá-los para a segunda fase, depois para a carteira do OAB, e no próximo exame, eu e o Martim vamos estar aqui de novo, com ânimo renovado, para jogar junto com os outros alunos de novo, e a gente faz isso com muita empolgação, com muita certeza de que é um pouco do nosso propósito de vida. E eu, em toda a minha caminhada, já são 15 anos dando aula para turma de OAB, eu conheço um professor que reúna tantos bons elementos técnicos, humanos e de sensibilidade como esse cara que está aqui na live conosco. Ele é um professor decente, um ser humano maravilhoso e um cara que acerta as questões da matéria mais importante, que é a ética profissional, e, na minha interpretação, uma das matérias mais difíceis de lecionar. E o Martim é desses caras geniais que tudo que ele encosta é como Midas, vira ouro. Martim, eu queria, meu irmão, te agradecer. É uma hora pouco ortodoxa, pouco natural para as coisas acontecerem, mas a gente foi criando esse hábito de criar uma disciplina, um esforço a mais para estar aqui meia-noite e os alunos entenderam essa proposta e estão aqui sempre em grande número, segundas-feiras, sempre às 11h59. Oriana, irmãs Freitas, um beijo para vocês. Então, Martim, com isso eu queria te agradecer demais, mais uma vez, por topar essas loucuras com a gente, falar que a gente está aqui já com saudade de você, e esperando aqui. Vou ficar em silêncio a partir de agora para ouvir você. Você é o protagonista, a gente só está aqui para te ouvir e para acertar as 8 questões. São as 8 primeiras questões, eu repito, corresponde a 20% dos acertos que você tem que ter na sua prova. Isso tudo é ética profissional, que esse cara agora vai nos ajudar a gabaritar. Martim, um beijo no coração. Infelizmente não estou te vendo, mas sei que você deve estar assim, ó, com essa cara boa sua de sempre. E Mas o que será que aconteceu, João? Vê se mudou alguma coisa. Não, cara, né? Não. É porque eu acho que Instagram, cara, é muito feito para iPhone. E o meu celular não é iPhone, então sempre dá um negocinho ou outro. Mas se a galera tá te vendo bem, tá tudo certo. Rafa já tá aí, Martim. Professora Daniela Campos, professora Bruna, estão sempre conosco. Doutora Analice Vial.
uma das professoras de psicologia mais festejadas em Goiás, está aqui conosco também. Então, a gente é muito feliz, cara, de ter muita gente boa perto da gente, e você é uma dessas pessoas, Martim. Toca daí, eu vou agora, aqui, ó, tomar um guaranazinho, porque eu mereço. Dei aula o dia inteiro também. Joga firme daí. João, esse Guaranazinho seu é da Johnny Walker? Não, não, é aquele que a gente toma junto quando tá aqui. Ah, é? Eu fiz essa homenagem. Primeira vez que eu tomo um guaranazinho durante a live, porque eu queria te homenagear. Eu sei que quando você tá aqui, a gente toma um guaranazinho desse junto, então é sempre bom demais. Que maravilha, João. Olha só, fico muito feliz com as suas palavras, né? Um amigo querido, e eu as devolvo, né? Um cara tão engajado com o aluno eu nunca vi, né? Pelo amor de Deus, cara. E a gente começou numa boate, né? E estamos aqui em plena meia-noite aqui falando de ética profissional, que é uma matéria que alguns reputam chata, e eu digo assim, é porque não entendeu. Porque, na verdade, ela se conecta demais com a advocacia e ela é muito instintiva, mas precisa aquela pitadinha que a gente dá na aula para a pessoa ler e falar, puxa, agora que eu entendi o que as pessoas, que isso aqui quer dizer, né? Então, olha só, João, eu tenho convicção que vai cair a Lei 14.365. Sabe quando o anjo sopra no teu ouvido, cara? É aquela soprada, assim, que eu acho que vai cair. Então, eu fiz anotações aqui, eu sei de cor o estatuto, mas eu faço questão de estar com ele para os alunos verem que a gente tem que ter ele impresso, tem que manusear. É isso aí. Quem passa é aquele que tem aquele estatuto surrado, tudo rabiscado. É isso aí. Por isso que eu faço, para vocês terem como exemplo, na porta da prova, tá com o estatuto ali, ó, e dando aquela lidinha. É isso que faz a diferença. Sabe o que eu fico triste, João? Os caras falam assim, ai, professor, eu tenho uma pergunta. Daí você fala, puxa, vamos lá. É verdade que é possível que o advogado ele levante 20% de honorários quando houver um bloqueio universal de bens? É verdade, isso aí está na lei nova e talvez caia novamente. Mas tem alguma exceção? Daí você pega, lê o artigo assim, exceção, lei de drogas. Porra, cara, você não lê o artigo para fazer a pergunta, né? Daí que a gente pega os caras e fala assim, o que falta é ler a lei seca. Todas as perguntas você vai responder, eu falo assim, experimenta dar uma lidinha no artigo 24 que está lá. Antes eu falava a resposta, né, João? Agora eu já digo assim, leia lá para a pessoa manusear e ler. Então vamos lá. Olha as coisas interessantes aqui que advieram na Lei 14.365, né? O processo administrativo, que é um ato que a gente faz, que tem escritórios inteiros que atuam nessa área, não estava legislado. Então agora, no artigo, já no começo ali, né, no artigo 2, parágrafo 2º-A, diz que o processo administrativo é um ato de advogado. Então, está legislado que o processo administrativo é um ato de advogado, só que não é um ato privativo de advogado, João. Que se a pessoa for sozinha e se defender, não gera nulidade. Porque tem uma súmula, número 5 do STF, que diz que não gera nulidade a falta de defesa técnica no processo administrativo. Então, eu falo brincando na sala, qualquer cabeça de mamão postula, né, na parte do direito administrativo. Mas é um ato de advogado? Você tem que dizer que é, porque está aqui na 14.365. Que também diz que é ato de advogado, João, a colaborar, prestar um serviço de advogado para elaborar um processo legislativo. Então, imagine que chega um cara da cidade de Goiânia aí, faz um projeto de lei aí para mim, doutor? Faço. E você põe na nota, elaborar projeto legislativo e cobra por isso, porque é um ato profissional do advogado colaborar com o processo legislativo. Parece bobagem, daí você vai abrir lá, João colaborou com o processo legislativo, e cai na prova esse tipo de coisa que parece uma bobagem, né? Parece, mas não é. O artigo 3A, João, ele tentou pacificar uma briga que existe entre o Tribunal de Contas e a OAB. Porque a OAB fala que nós, advogados, João, a gente presta um serviço singular, que é um serviço técnico, e que eu posso provar a minha notória especialização. Daí não precisa fazer pregão eletrônico, não precisa fazer licitação. Só que o TCU, João, tem um mantra, né? Ah, menor preço, menor preço. Poxa, que desgraça, né? Lá na repartição, que eu fui promovido, sabia, João? Agora eu sou coordenador, lá só estou me ferrando.
né? Já vou explicar por que eu estou falando isso, porque daí eu não posso ter biscatinho fora, artigo 29, já vou explicar isso, né? Mas o que acontece? Nós, lá na repartição, precisamos contratar um advogado de direito trabalhista, que eu não faço, eu não vou dar facão lá no troço que eu não sei. E aí os caras, vão fazer licitação. Eu falei, peraí, cara, eu dou aula disso, rapaz. O artigo 3A diz que se eu achar um advogado que tenha a sua singularidade, que tenha a sua notória especialização, né, e que ele tenha a sua qualificação técnica, eu vou fazer licitação? Vou fazer o quê? Uma compra direta por inexigibilidade. É isso que é o artigo 3A, que o cara lê e fala, ai, que bobagem. Não é bobagem. Tudo que está aqui tem uma razão de ser, né, João? Então vamos lá. Continuando, tem uma mudancinha aqui no artigo 5º, parágrafo 4º, que diz o seguinte, que a assessoria jurídica e a consultoria jurídica, que são atos privativos de advogado, pensa que eu não sei que tem gente na live que já está fazendo assessoria. Ai, você está fazendo assessoria. Né? Te meta a mão na cara, seu lazarento, né? Vai baixar a polícia aí, vai deixar que, vamos dizer que a gente que denunciou, né, João? Vai fazendo tua assessoria aí, vou focar os olhos aqui, mas saiba que a assessoria jurídica e a consultoria jurídica são atos privativos de advogado. Muitos escritórios colocam assim, assessoria. Quem que é advogado aqui? Lourdes, você é advogado? Não tem ninguém. Mas é só assessoria. Mas você faz o quê? A gente ingressa com ações. É assessoria de alfaiate? Então, a assessoria é jurídica. É ato privativo de advogado, hein? Não pode uma pessoa, um profissional, um contador, ficar prestando assessoria que é jurídica se não for advogado. E aí veio uma coisa interessante, João, que a assessoria jurídica e a consultoria jurídica não precisa de contrato escrito ou mesmo uma procuração. Então a gente faz aquela brincadeira, né? Você está na mesa do bar, daí você fala assim, você é advogado? Uhum. E a pessoa fala assim, queria falar uma palavrinha. Conta aquele problemão, né, João? Pelo amor de Deus, você fala, meu Deus, a pessoa não para de falar problema jurídico na mesa do bar, você quer relaxar o cara contando o problema. Agora, quando isso ocorrer, quando os senhores forem advogados, estão aqui nos assistindo, você liga o celular e fala, como é que é teu nome mesmo certinho? É Joana. A Joana, né? Qual que é o teu problema? Que eu tô com um problema esse. Deixa eu anotar direitinho aqui. Nós vamos fazer uma estratégia. Você é tão legal. Legal não. Estou prestando uma assessoria jurídica, independentemente de contrato ou procuração, e a minha hora é R$ 450. Você não avisou. Você não perguntou, mas tá gravado, vou te cobrar no juizado, hein, Lazarento? Acaba com esse troço, João, de ficarem sugando a nossa intelectualidade, nós vendemos o nosso conhecimento, né? E eu tenho uma frase que eu falo e repito, não me peça de graça o que eu cobro para pôr comida na mesa. Então vem cá, dá um jeitinho, dá uma olhadinha aqui, olhadinha eu dou aqui, ó. Fala alguma coisa, só se você me pagar, eu vivo disso, né? Que lazarento, pão duro. Mas saibam, senhoras e senhores, que a consultoria jurídica e a assessoria jurídica, atos privativos de advogado, poderão se dar independentemente de ter um contrato escrito ou uma procuração. Vai cair isso, você vai falar, graças a Deus, você quer até meia-noite lá para a gente assistir a live. João, chegamos no artigo 6º, que é o artigo que eu mais gosto, e vou explicar por quê. Ele diz que não há hierarquia entre membros da magistratura, Ministério Público e a advocacia. Não há hierarquia. A gente pode ir amanhã cedo tentar avisar, pessoal, magistrados maravilhosos, né? Não há hierarquia, né? O juiz preside a audiência, ele é o endereçado das provas, a gente tem que ter respeito, assim como o respeito que nos é endereçado em ela mesma. Mas veja só que interessante, não há essa hierarquia, né? E mais, veio o parágrafo 2º e diz que não pode existir diferença topográfica, João. Não pode ter aquele juizão sentado lá na cadeirona do Luís XIV, lá, coçando a barrigona, lá, e nós lá embaixo, né? A advogadarada lá embaixo, né? E ele lá em cima, né? Parece o Mágico de Oz, lá em cima da torre, ó. Isso não pode acontecer, porque advogados, Ministério Público e magistrados têm que estar no mesmo patamar. Sabe o macetinho para nunca esquecer, João? Na sala de aula a gente fica no tablado. Se fosse uma sala de uma audiência, poderia existir aquele tablado? Não poderia.
né? Com esse exemplo a gente nunca mais esquece na vida, né, João? Perfeito. Vamos seguir em frente. Estamos no artigo 7º, que vai cair na tua prova. Tá gravado, hein? Não tá gravado, então pode anotar aí e falar que eu falei e me cobrar depois da prova. O artigo 7º são as prerrogativas, né? As prerrogativas caem na prova. Então você que está olhando aí, dá aquela chacoalhada, tira o mito de cima do teu colo aí, que é o gato subindo no colo, né? Abaixa, ficam vendo live com a TV ligada, né? Clique, clique, vai lavar essa cara, rapaz. Pelo amor de Deus, desliga a televisão para estudar, Lazarento. Que coisa, né? Depois fala mal da gente, né, João? Ah, não entendi direito. Tá assistindo novela e vendo a live. Senhoras e senhores, o artigo 7º, ele deixa claro que existe um crime para aquele autoridade, delegado, magistrado, seja quem for, que violar nossas prerrogativas. Quem violar a prerrogativa e for condenado, poderá pegar de 2 a 4 anos de detenção e multa. Para a tua prova, saiba disso. Na vida eu nunca vi. Se vocês falaram que eu falei, eu nego sobre tortura, né, João? Mas saiba que quem violar a prerrogativa do advogado, 2 a 4 anos de detenção e multa pecuniária. Qualquer prerrogativa? Não. São as prerrogativas do inciso 2, 3, 4 e 5. O inciso 2, pessoal, é aquela prerrogativa que fala que o escritório do advogado ele é inviolável. E é mesmo. Ele só vai ter uma medida lá dentro do escritório do João, do meu escritório. Tem um escritório aqui, né, que faço meus biscatinhos. Não pensa que eu estou morto, não, né? Mas só vai ter uma busca e apreensão lá se houver o preenchimento dos requisitos que o artigo 7º nos ensina. Quais são eles? Nosso aluno já sabe, João. Primeiro, o advogado tem que estar sendo investigado. Olha o dedo no cagueta. Acorre, membro da OAB. Terceiro, ele tem que ser delimitado. Geralmente é o celular do advogado, o notebook e a CPU. Quarto, tem que ser justificado. Não é aquele despacho defiro. Ah, busca a pensão do Golfo Sapão rebaixado, né? Defiro. Não, tem que dizer por quê. E tem que ser um arcabouço probatório, não apenas baseado na delação de alguém. Tem que ter um arcabouço probatório que ele vai ter que dizer. E, por fim, os demais dados permanecem protegidos pelo sigilo. Vamos repetir para quem está dormindo? 1. O advogado tem que estar sendo investigado. 2. Acorre o membro da OAB. 3. Tem que ser pormenorizado, delimitado, justificado. E os demais dados dos outros clientes, dos outros advogados, permanecem protegidos pelo sigilo. E se isso não for respeitado, crime de violação de prerrogativa. 2 a 4 anos de detenção e multa. Sem falar que a prova é nula, você pede para ser desencartado e tal. Então esse é o inciso 2. O inciso 3 é o direito que o advogado tem, João, de conversar com o réu preso, pessoal e reservadamente, independentemente de ter procuração, né? Gente, alguém que está preso achava que ia ser preso? Não, senão não estava preso, né? E alguém falava assim, vou deixar uma procuração em cima da geladeira que... Já aconteceu comigo. Meu chefe lá, Deus que me perdoe, ele fala fofoca, né? Ele falou, pô, professor, vai lá ver um negócio que tem numa delegacia lá de um sobrinho da gente, tava fumando gererê, vendendo tóxico lá, e tá preso, você não quer ir lá para mim? A gente que não sabe dizer não, né? Por que estou falando isso? Porque o advogado empregado está desobrigado a prestar favores de cunho pessoal ao empregador fora daqueles previstos no contrato de trabalho. Mas eu que sou um bunda mole, não sei dizer não, eu falei, lá, João, cheguei na delegacia, meu irmão, os caras já sabem que você é um bosta, né? Eles já sabem. Cheguei lá, terninho justinho, né, que tá na moda, agora eu mandei ajustar tudo meus ternos. Você senta, você catou aí. Ajustei tudo que tá na moda, né? Aquela calça parece uma fusou, né? Aquele terno, aquela calça. Você aprendeu com o Gustavo Reck? Exato, ele é minha inspiração, né? O homem mais lindo do Goiás. Corta, ele tem que cortar para tirar o terno depois. Então, e lá foi eu, cheguei. Ele é lindíssimo, né? Nossa Senhora. Bonito. Eu perto dele eu começo a tremer, sudorese na mão. Né? A gente não... Muita beleza, né? E o delegado falou, já vê que você é um aventureiro ali. Falou, tá com a procuração aí, doutor? Procuração?
Num trouxa, Não não trouxe. sabia, né? Não trouxa. Mas precisa. Me deu uma hora trucada ali para ver se eu ia espanar ou não. Eu falei, olha, o senhor é um delegado maravilhoso, certamente sabe que não há necessidade de procuração para falar com o réu preso, inclusive se fosse um réu comunicável, que não existe réu incomunicável para um advogado. Ah, então vai entrar. Pede o Chupa. pano, tatu, nareba, vai junto lá. Entrei com os caras maiores que eu, assim, com aquela orelha de jiu-jitsu, tatuagem de teia de aranha, entramos lá no troço. A hora que você entra lá, eu nunca tinha ido. Os caras assim, ó. Parecia italiano falando, é que tá muito cheio, né? Falei, meu Deus, cara, e o piazinho chorando no canto ali. Daí eu falei pros autoridades maravilhosas, os agentes, eu falei, cavaleiros, você poderia dar uma licencinha, fazer um particular com o rapaz aqui? Aqui é particular, aqui, rapaz, fala de uma vez, aí vou estar junto aqui ouvindo. O que eu devia ter feito? Pegar meu celular e falar, tô te gravando, hein, doutor? Tô te gravando, como é que é teu nome, gente? Teu RG? Vocês vão ver crime de violação de prerrogativas. Mas como eu me senti, vamos dizer assim, em minoria ali dentro da troço fechado, cadê? Eu falei, gente, então tá bom. Dei uma cochichada ali e fui embora. Por que conta essa lorota? Não é lorota. Porque eu teria o direito de falar com o réu preso, pessoal e reservadamente, mesmo que se trate de um preso incomunicável, sem procuração, e ali nesse caso eu não conversei pessoal e reservadamente. Em tese, houve o crime de violação de prerrogativa profissional, 2 a 4 anos de detenção e multa. Por fim, rapidamente, inciso 4 e 5 falam da prisão do advogado. João, vamos fazer uma brincadeira aqui. Mora. Tem 2 advogados. Uhum. Um estava chupeta dando cavalo de pau de caminhonete naquela rua que tem aquele viaduto que tem negócio assim bonito em Goiânia. E o cara ia, voltava pela contramão, os caras filmando, e o cara tirou a camisa e rodava a camisinha. Né? Sou advogado, sou filha da puta, né? Falando para cozido. E o outro foi preso porque estava numa audiência e pediu para constar em ata uma menção, e o juiz falou assim, que constar em ata aqui não é a casa da mãe Joana, quer constar ata, vai lá na OAB fazer ata, aqui é a sessão de julgamento, e não permitiram. Os 2 advogados, João, foram presos em flagrante. Esses advogados, qual dos 2 vai ficar em sala de Estado Maior? O cara que estava chupeta dando cavalo de pau na contramão na via principal de Goiânia, ou que estava na audiência trabalhando? Qual dos 2? E a resposta é os 2. João do céu. Tem mulher que fica brava. Ah, mas se for ação de alimentos, vai ficar na sala de Estado Maior porque advogado. Ah, mas eu não aceito. Você pode não aceitar. Mas sabe aquele filme do Ariano, só sei que foi assim? Eu só sei que é assim. Uhum. Né? O advogado preso em flagrante, preso numa prisão provisória, vai ficar em sala de Estado Maior. E se não houver sala de Estado Maior, ele vai para a prisão domiciliar. Beleza, gente? São só essas situações que eu acabei de dizer que, se violadas, é crime de violação de prerrogativa profissional. 2 a 4 anos de detenção e multa. As demais não é crime. Mas você também tem alguma ferramenta? Quer ver um exemplo, João, que o pessoal confunde? Eu estou lá no tribunal, ou numa audiência, e o juiz fala um erro. Olha, ele não teve facada nenhuma na vítima. Você fala, pelo amor de Deus, silêncio. Tem uma perícia, folha 147, que diz que foram 12, pela ordem, palavra pela ordem. E aí tem que me deferir a palavra, que eu estou pedindo a palavra pela ordem, para corrigir um erro material que poderá influenciar na decisão. Eu tenho esse direito, é uma prerrogativa. E o juiz fala assim, pela ordem aqui, você vai calar a tua boca, Lazarento. E aqui ninguém aqui é capacho de OAB, não. O senhor fica quietinho, não tem palavra pela ordem, não. Eu falei, excelência, eu quero a palavra pela ordem. O senhor vai responder por crime. Vai ou não vai? Não vai. Porque só é crime aquela situação que eu falei. Busca e apreensão no escritório do advogado, o direito de falar com o réu preso e na prisão do advogado, seja ele advogando ou não. Nas demais situações, não é crime. Mas não tem nada para fazer ou tem? Tem. O que o advogado vai fazer? Vai na OAB e vai pedir um desagravo público. Chego na OABzona lá, protocolo desagravo, quero desagravo, fui humilhado. E a OAB analisa isso, o desagravo. Ele está previsto lá no regulamento geral. E ele diz o seguinte,
ele pode se dar independente de ter sido solicitado esclarecimentos para quem ofendeu. Então, dependendo, João, da gravidade da situação, o conselheiro fala, desagrava imediatamente. Aprovou, tem que aprovar no seccional ali na plenária. É deflagrado imediatamente. Eu gosto de dizer o seguinte, só há desagravo se o advogado estava advogando. E qualquer pessoa pode solicitar esse desagravo. Eu brinco pelo seguinte, chega lá um advogado e é humilhado pelo juiz. O juiz fala, ô, seu bosta. E o advogado fala, para que falar desse jeito? Porque você é um bosta. Daí alguém fala assim, doutor, o senhor é um advogado, peça um desagravo na OAB. Ele fala, não quero, eu sou um bosta mesmo. Ah, caralho, vou lavar essa cara, rapaz. E ele não quis pedir. E eu, advogado, olhei aquela cena e me constrangi. E eu pedi o desagravo. Pode ou não pode? Claro que pode. Qualquer pessoa pode pedir, requerer o desagravo. Independe da anuência do ofendido, João, porque não é ele, o Zé das Couve, advogado. O que está em xeque é a advocacia. Então nunca esqueçam, pessoal, que qualquer pessoa levanta o desagravo de qualquer advogado, independente da anuência do ofendido. E tem duas datas interessantes do desagravo. 60-30. 60-30. Por quê? Tem 60 dias para analisar e 30 dias para aplicar. Sabe por quê, Joãozinho? Para não passar muito do prazo, cara. Olha, esse desagravo, que negócio de 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás? Nem sei o que é. Nem eu. Ah, mas vamos lá. Não dá, né? Tem que ser aquele troço que saiu na mídia, aquele troço que teve um clamor, né, na comunidade jurídica. Por isso que tem 60 dias como prazo máximo para analisar e 30 para aplicar. João, continuando aqui com as novidadezinhas, né? Eu gosto de falar de novidade. Estagiário. Martim, Veio aqui essa leca. Oi. você me concede uma parte? Você que manda, João. Meninos, aproveitar vocês aqui que estão acompanhando, nós faremos um sábado, Martim, inclusive com participação especial do Martim, que eu não abro mão que ele participe conosco. No sábado temos, Martim, das 9 às 17 horas, o nosso já tradicionalíssimo resenha, que é a nossa revisão final. Na última edição, Martim, e a gente pegou, cada professor foi ver quantas questões caíram a partir do resenha. Nós acertamos 42 questões. E não é para inglês ver. Tem gente que fala que acertou todas as questões. Não, temos 42 questões só no sábado. Então, é um evento que vale muito a pena. A gente faz com muito capricho. É o fechamento também do trabalho que a gente faz desde o dia 11 de dezembro com a turma do Exame 40. Então, a gente vai estar lá, Martim, jogando muito duro com os meninos. O link de inscrição, o resenha vai ser no próprio IGD. O link de inscrição está no link da bio. Como é no IGD, a gente faz com vagas limitadas, porque é uma sala só, então tem limitação de espaço. Então, corra para você não perder a oportunidade. É um preço só para justificar mesmo a manutenção do evento. A gente coloca para todo mundo participar. É um preço popular mesmo, para atrair todo mundo, para que queira estudar no sábado com a gente. R$50 pela inscrição. E a gente quer muito que vocês que tenham vontade de estar conosco, de conhecer o nosso time, de fazer uma revisão final bem feita, organizada, em que a intenção é clara, acertar questões para a prova de domingo. Nós estaremos lá sábado inteiro para receber e jogar muito duro, para que você saia de lá 17 horas para descansar. E domingo, Martim, você participa sempre também, quem nunca viu, a gente faz uma tenda, que é a nossa blitz na porta da prova. É uma tenda gigante que a gente faz para receber os nossos alunos, para dar dicas finais. Não é para falar de novidade, é só mesmo para a gente... É muito mais para abraçar o aluno e falar de conteúdo na porta da prova do que propriamente para avançar sobre temas novos. Não é isso. Martim participa ao vivo com a gente, é sempre muito legal. Então, só para lembrá-los que a gente vai ter no sábado resenha e no domingo blitz porta de prova. E agora eu volto pro meu lindo, pro meu príncipe da ética profissional do AB, Martim Afonso. Ei, Joãozinho, sabe uma coisa que eu acho legal do resenha, cara? Você vai ficar em casa fazendo o quê? Aquela sudorese na mão, friozinho na barriga. Vai ficar fazendo o quê?
vou te dar uma lida aqui. Você que não tem experiência vai estar lendo um troço que a gente que fez isso a vida inteira vai estar dando de bombejada lá, né? Então é muito interessante você ir e já pegar o climão da galera ali, todo mundo estudando e tal. É muito positivo, sabe? É muito interessante, vai fazer bem para você. Vai, senta lá e fica ouvindo que você vai ouvir coisa boa para a tua prova. É melhor que você ficar em casa. Eu vou estudar. Daí o cara começa a entrar na internet. Foi na minha manicure, diz que vai cair o negócio. Ela vai essa cara, rapaz. Os caras dando facão no Instagram lá, que os caras não têm preparo. Vai num lugar que tem gente preparada para dar a melhor revisão que você vai receber. Para de ficar aventurando. Dá uma raiva isso, cara, né? Os caras dando facão lá. Martim, com todo respeito, assim, a quem faz, né? A rede social hoje está aí, todo mundo pode se apresentar e todo mundo se expõe e tudo mais, mas é muito difícil separar o joio do trigo, né? Na internet é muito difícil, porque todo mundo promete. Todo mundo promete. Você tem que ter um cuidado, e aí é muito difícil, porque minha avó falava que louvor em boca própria não adianta nada. Então eu falar bem do curso que eu coordeno, não adianta muita coisa. Mas tenha só a racionalidade de apartar o joio do trigo. Eu quero dizer o seguinte: cuidado com quem promete te levar a algum lugar que nunca levou ninguém, ou que nunca foi. É muito perigoso isso. Porque mais problemático do que investir o dinheiro errado é investir tempo errado. Ninguém quer perder tempo. E a gente está aqui porque a gente faz isso há muitos anos. Eu faço há 15, Martim faz há um tempão, e no Brasil inteiro, fazendo a mesma coisa com verdade. Quando as coisas são de verdade, elas permanecem, elas perduram. E a gente está aqui, tem uma marca por trás, tem o Martim por trás, tem o João por trás, tem o GT por trás. A gente não faz para errar. A gente não pode errar. A gente não é franco atirador, e é por isso que a gente também não promete aprovar ninguém. A gente promete assim: olha, a gente vai se dedicar muito, a gente tem uma equipe de professores que conhecem muito sobre a prova, mas se não contar com a sua participação em casa, de estudar, de se dedicar silenciosamente, não tem fórmula de sucesso. Então, cuidado com quem promete um resultado que depende de você, meu amigo, minha amiga. E mais cuidado ainda com quem promete te levar a algum lugar que nunca levou ninguém. Tá? Então, só tenha esse cuidado. No mais, tem muita gente séria, assim, além do IGD. Muitos cursos sérios. Nós somos um deles. Tá? E a gente vai estar aqui em Goiânia fazendo um trabalho muito dedicado para você no sábado, no domingo, na porta da prova. E na segunda fase, Martim, que eu vou dar aula inaugural para todas as turmas ao mesmo tempo na terça-feira. E eu vou espremer. Martim, eu vou espremer os meninos. Se você quiser facilidade, não vai ser comigo. Eu vou te espremer, vou te obrigar a fazer peça. Eu mandei fazer carimbo, Martim, para carimbar a peça de aluno, para ver quantos carimbos vai ter no final do curso. Eu vou espremer você nos 2 próximos meses até você passar. Não vai ter facilidade, mas vamos dar o primeiro passo primeiro no domingo, que é avançar para a segunda fase. Martinzão, desculpa a interrupção, irmão. Eu quero fazer questão de te mostrar o seguinte. Sabe o que é isso aqui, João? Eu não tô te vendo, cara. Isso aqui é uma medalha que eu ganhei numa maratona que eu corri 42,195 quilômetros. Eu não preciso nem ver. Eu conheço essa história. Só saiba que ninguém pôde treinar por mim. Eu fui lá, eu treinei, eu corri e consegui me superar. Que é o que você tem que fazer. Nenhum professor de GD chegou mais ou menos para dar aula. Eu estou mais ou menos. Não. Se for para ir mais ou menos, eu falo assim, cara, me manda embora daqui, eu não estou enganando. Não é o nosso papel. E é o que o aluno tem que fazer. Não vá mais ou menos no dia da prova, meia bomba. Não, vá lá e jogue duro. O nosso bordão, né, é treino duro, jogo fácil. Então, você que está treinando, está estudando, vai chegar lá e o jogo vai correr ali. João, eu queria falar uma coisa aqui. O estagiário, ele faz teletrabalho, o estagiário, que eu chamo de dorme office, né? Se nem presencial a gente consegue controlar os caras, né? Então sempre eu chego na sala, os caras minimizando o WhatsApp e assistindo pornografia e coisa e petição particular. É uma desgraça. Imagine em dorme office, né? Então, por que estou falando isso? Só é possível o teletrabalho para o estagiário se houver período de pandemia ou uma situação excepcional que o impeça de fazer, porque o estágio é presencial.
não é por teletrabalho, a não ser que haja uma pandemia ou uma situação excepcional declarada pelo poder público. Tá? Agora, o advogado faz teletrabalho? Sim. O advogado ou faz presencial, ou teletrabalho, ou misto. Porque o advogado, meu amigo, é prazo, bichão. Então o cara chega assim, pode fazer home office. Faz essas 22 contestações e é hoje, viu, Mizuki? E você tem que ficar lá até meia-noite fazendo lá no teu home office, vira uma desgraça a tua vida, e o cara, então é home office. Pô, aquele cara que parece que tem 70 anos, fala assim, Roberto, home office advogado, né? 35 anos, o cara tá acabadão lá, porque fazer um advogado sofre, né? E as audiências, tudo faz de casa, né? Só põe a parte de cima até. Você viu que não vende mais calça de terno, né? Porque home office, os caras só compram a camisa, a gravata e a parte de cima, né? Ô, desgraça, né? Eita! Se eu fosse magistrado, eu falava, mostra a perna aí, desgraça. Aquela pernona peluda lá. Nem sapato, tá? Nem a Havaiana tá desgraçado em casa. A parte de cima, maravilhoso. Embaixo, aquela catiça, né? Puta que pariu, vamos em frente. Mas o advogado, ele faz presencial, teletrabalho ou misto. Qual é a jornada de trabalho do advogado? A gente fala, 4 horas, acabou, não te pertence mais. 16 horas por dia. 8 horas. 8 horas está aqui no estatuto. Esses dias uma aluna perguntou, João, mas ficou para 8 horas? Ela falou para mim assim, mas eu não aceito. Sério mesmo? Eu não vou botar, eu sou como um senso maravilhoso. Nem aceito você, nem eu, nem ninguém, né? Mas é isso que aconteceu. Veio a autorização e botou a advogadaiada tudo em 8 horas por dia, 40 semanais. O tempo que a gente está à disposição é tempo trabalhado, viu? E a hora extra do advogado, ela é muito legal. Ela é de 100%. Se você for perguntar para a professora de trabalho, uma professora maravilhosa, Fleury, ela vai dizer, olha, a hora extra é de 50%. Mas a do advogado, ela é de 100%. E das 20 horas às 5 da manhã, tem um adicional de 25%. Só lembrando, 25, 25, 25, 25. Então, se você está trabalhando, fazendo um prazo lá que vai até meia-noite, né? Você passou das 20 horas, você está ganhando 100% mais os 25%. Então, você está ganhando 125% de hora extra. Viu como é legal ser advogado empregado? Você recebe 13º, FGTS, INSS, férias. Daí o teu patrão chega, que a gente vai falar de sociedades agora, e fala assim, Robertinho, pegue logo a OAB que você vai ser meu sócio. Fala, gente, chega em casa e fala, pai, mãe, amorzão, eu vou ser sócio. E o teu pai, aquele advogado calejado, faz assim, ó, adeus direitos trabalhistas, né? Adeus. A minha esposa Santinha está dormindo lá. Ela era sócia do escritório, João. Eu falava assim, mas puxa, você não tem FGTS? Não, eu sou sócia. Sou sócia. Gente. E você não tem aí um INSS? Eu sou sócia, sou dona também. Aquela lavagem cerebral que fizeram, eu falei, meu Deus, está com a lavagem cerebral. Daí chegou o final do ano, eu falei assim, como é que tá? Que dia que nós vamos pegar férias? Ela falou, que férias? Férias? Não, eu sou sócia, eu estou preocupado lá. Talvez eu peça para a gente fazer como se fosse um plantão de 20 de dezembro a 20 de janeiro, que não vai ter prazo. Vai lavar essa cara, você está sendo enganada. É por isso, João, que a nova lei 14.365 diz, não será levada a ter, não vai ser deferido um contrato de sócio ou associado que tenha ali as características de CLT. Então, a gente não está dando facão aqui falando da mesma. Estou falando que um contrato que você vai entembolar com alguém. Quero ser sócio. Você vai ser sócio de 0,001%. Cara, viva nada. Isso aí está maquiando um contrato CLT, está te cerceando os seus direitos trabalhistas. Então, não vai ser levado, a OAB não vai deferir o registro desse contrato, tá? Então, isso está lá, numa nova lei. O contrato de sócio associado não pode ter características de CLT, e a OAB criou a Câmara de Mediação e Arbitramento para dirimir esses problemas aí entre sócio associado, ex-sócio, ex-associado, que é duro, né? Você fica sócio, João, o cara te seduz lá, você pega toda a familiagem. Quem tem problema jurídico, leva tudo para o escritório. Daí fica 6 meses, o cara fala, pode ir embora. Minha ação da minha família.
Ah, fica aqui com a gente, você não assinou um contrato aqui, ó. E aí você perde tudo, fica lá 6 meses, eles sugam tudo que você tinha e você é desligado no sentido de sair da sociedade. Para esse tipo de problema, a OAB criou a Câmara de Mediação e Arbitragem para dirimir problemas entre sócios e associados. Na sala de aula, João, a gente falou o seguinte: mão esquerda, casamento, sócio. Só pode uma sociedade por seccional. Então você que ficou sócio e é o marido, só pode uma, hein? Uma por seccional. O associado é o tico-tico. Né? Tico-tico vai aqui, vai ali. Porque o associado, ele pode ficar associado de quem ele quiser, 2, 3, 5, 10 escritórios, sociedades de advocacia. Repito, sócio, mão esquerda, casamento, uma vez por seccional, só pode uma por seccional. E o associado é o tico-tico, livre para voar aí, vai fazer o seu tico-tico numa boa, não tem problema. Vai entabular contratos de associação com quem ele quiser, não tem limite. Sócio, uma por seccional. Associado, tico-tico. Caiu na última prova, e talvez caia novamente, que é possível que o sócio gestor, o administrador da sociedade, possa ser um advogado, que seja um advogado público, do serviço público, que é o meu caso. Eu sou advogado do serviço público, trabalho na repartição ali, atendendo o telefone, batendo carinho. Eu posso ser o sócio gestor da minha sociedade? É possível, desde que não seja um funcionário público de dedicação exclusiva. Isso é possível. E o nome da sociedade? Quando eu era aluno, eu falava assim, eu criar uma sociedade chamada Habeas Corpus. Copo vazio, né? Liberdade, tá? Aquela brincadeira, aquele espírito jovial, né? Falei, como é que ninguém pensou nisso? Ou então Vademecum, Sociedade Advogada. Todos os ramos do direito, venha para Vademecum. Ou então, já pensou, João? Anjos da Lei, e a gente fazendo assim, como se fossem as panteras lá. Os Anjos da Lei. Falei, pô, como advogado é burro, né? Por que não põe um nome legal, né? Cada nome paia que tem, né? Pelo amor que te perdoe. Eu vou dar um exemplo aqui, João. Né? O João, sobrenome Castro. Então, tem que ser o nome ou o prenome. Eu tenho um amigo meu que é um grande advogado, que eu vou te apresentar, João, que é o João Pinto. E um outro que chama o Navalha. Então, a sociedade seria Castro Pinto. Como? Navalha. O cara, pelo amor de Deus, nunca mais, não vou nem passar à frente desse lugar. Mas é o nome que vai ter que ser. Porque é o nome ou o prenome do João, que é Castro, o nome ou o prenome do João Pinto, que é Pinto, e o outro é Roberto Navalha. É isso mesmo. Ah, mas o nome ficou impalatável. Mas é o nome. Tem que ser o nome ou o prenome de um mais sócio. Mas eu sou sócio de uma sociedade unipessoal. João da Silva. Sociedade unipessoal. Mas tem 3. João da Silva 1, João da Silva 2, João da Silva 3. Eles vão colocar um numeral lá para individualizar a sua sociedade unipessoal. A sociedade unipessoal, um advogado. Quando tem mais de um, chama-se sociedade simples. Mais de um advogado. Cuidado! Na sociedade simples, de um ou mais advogados, o sócio responde subsidiária e ilimitadamente por danos ao cliente. Então, se você perder o prazo daquele cliente que tem uma fazenda de cabeça de boi, ó, um dos sócios, quem tiver patrimônio, vai responder até pagar todo o prejuízo. Repito, o sócio na sociedade simples responde subsidiária e ilimitadamente por danos causados ao cliente. Perfeito? E agora vamos falar um pouco de dinheiro. Vamos falar de dinheiro? Quem que não gosta de dinheiro? Honorário de advogado, né, João? Que eu reputo uma das, hoje. Né, é uma das grandes, né, a noivinha da prova. Vai vir aí, né? É prerrogativa, é a Lei 14.365, honorário, essas 3 questões aí. Pode ter certeza, né, que vai vir. Honorário, pessoal, tem que primeiro saber quais são os tipos de honorários em ética. Contratual ou convencional, honorário por arbitramento, que o juiz vai arbitrar, a sucomba e o assistencial. Contratual, forma de pagamento. Desde que não seja ilegal, é a forma que você optar. Né? O que é uma forma ilegal? Ultrapassar a cláusula quota litis, por exemplo. A cláusula quota litis, que está no artigo 50 do Código de Ética e Disciplina, diz que você não pode
perceber mais vantagens do que o cliente, que é o dono do direito. Então você está prestando um serviço para ele. Você vai, quanto é que é? 30 graus. Opa! O artigo 50 diz que você não pode ultrapassar de 50%. Só que ele não fala 50%, ele fala você não pode ter mais vantagens que o cliente. Isso chama-se cota litis, né? Então tá, honorário contratual, desde que não seja legal, eu posso fazer do jeito que eu quiser. Qual é o mínimo que eu posso cobrar então, já que é para falar de honorário? É a tabela de honorários. Você não pode fazer, aproveite o mês de junho e vamos tomar um quentão e 20% de desconto da tabela. Ó, aqui, ó, banana para você, rapaz. A tabela são honorários mínimos. O máximo, o zoião de bacia, né? Sempre alguém pergunta, ai, Wilson, um amigo meu quer saber qual é o máximo. Amigo meu, vai lavar essa cara, é você que quer saber, né? O máximo é a cota litis, que eu não posso ter mais vantagens que o cliente. O mínimo, a tabela de honorários, eu faço de graça. Eu não vou falar de graça, que é coisa de pobre. Você vai falar que é pro bono. A sensação é pro bono, cara. Orra. E que é de graça, é de graça. Eu não vou escrever de graça, né, João? A advocacia não admite pobreza. Fala que é pro bono. Pro bono é de graça. Você pode fazer pro bono para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica que não tenha fins lucrativos. Uma Santa Casa, uma fundação aí para ajudar alguém que não tem fim lucrativo. Você vai fazer de graça, né? De graça não, né? Pro bono, que é bem mais legal, chique, né? Elegante. Então, qual é a forma de pagamento, fora não ser ilegal, que está no código? Eu quero pagar do jeito que está na lei. Ah, então tá bom. 1/3 na assinatura do contrato, 1/3 no dia que sai a sentença e o resto ao final. Então é 1/3 e o resto ao final. Então você pactua com a pessoa, quanto é que você vai cobrar? Ah, vem 6 mil aí. Então tá bom. Vamos assinar o contrato, me vê 1/3, já 2 mil. Então tá bom. Faz o recibo, porque o advogado presta contas a qualquer tempo, né, João? A gente tem que prestar conta a qualquer tempo. Daí passa um tempo, sai a sentença. Você liga, dona Lucrécia, tudo bem? Tem uma notícia boa para a senhora e uma ruim. A boa, saiu a sentença. E a ruim que a senhora tem que me pagar 1/3. Aí você explica, a propósito, a senhora perdeu a ação. Eu perdi, o senhor falou que nunca perdeu a ação? Eu não perdi mesmo. Quem perdeu foi a senhora. Eu tô no chão. Que isso? Mas o senhor falou que a causa é ganha. Toda causa é ganha. Só que nessa oportunidade, quem ganhou foi a parte adversa. Mas é ganha. Não existe causa que não é ganha. Não existe, né? Então tá. E o resto, ao final, quando termina. 1/3. Por arbitramento, o juiz é que vai arbitrar, por quê? Aquela briga, né, João, que troca de advogado, e troca e tal, sai a sucumbência, todo mundo quer se acotorrelar lá para pegar o dinheiro, o juiz arbitra, baseado onde? No valor da causa, baseado na proporcionalidade do trabalho de cada advogado, quem trabalhou mais, ganha mais. Aquele lazarento que pega procuração para levantar, esse já faz o pedido lá, excelência, separe os meus honorários aqui do contrato, que esse lazarento que chegou a exódio de bacia só pegou procuração para levantar. E o magistrado vai dizer, realmente é verdade. Então dá uma quilherinha para esse cara e você que trabalhou mais proporcionalmente vai perceber mais honorários. E por fim a tabela, que é o norte. Sucumbência pertence ao advogado vencedor, mas ela é uma verba negociável, porque o STF declarou inconstitucional o artigo 24, parágrafo 3º, que dizia, é nula qualquer cláusula que retire do advogado o seu direito à sucumbência. Sabe que eu assinei uma cláusula dessa, eu falei em sala já, lá na repartição, o meu presidente na época, que é um médico, né? Não sei como é que esses caras sabem essas coisas, sabe? Mas que gente, né? Ele falou, nossa, é uma decisão, o que esse honorário é uma verba negociável, né? Uhum. O senhor assina aqui que está doando para a instituição a sua sucumbência? Falei, como é que é? O senhor nem me beija, já pega um troço desse? Você ganha salário, ganha um bom salário, bom para o senhor, né? E aí assinei aquele troço, João. Saía a sucumbência e ia direto para o órgão, porque a sucumbência é uma verba negociável. Daí trocou a presidência e falou assim, presidente, vamos rasgar aquela cláusula. Ele falou, rasga, não estou nem sabendo o que é isso. Mas a vida ao vivo já é difícil. Não me saiu mais R$1 de sucumbência, faz uns 3 anos lá, não sai nada. O pessoal entra com mandado de segurança, não tem sucumbência, cara. A vida é fogo. E por fim,
o arbitramento. O que é o arbitramento? É o honorário assistencial. Eu nunca recebi honorário assistencial porque só tem na Justiça do Trabalho, João. Esse honorário assistencial, daquelas ações coletivas, né? Que o sindicato dos garçons e funcionários de hotéis, tá? Os caras entram com ação coletiva e o magistrado defere daí o honorário assistencial e a sucumbência. E são cumuláveis. São cumuláveis, desde que não ultrapasse a cláusula cotalícia. Desde que o que você vai receber como advogado não ultrapasse o benefício do teu cliente. Perfeito? Então, é possível, João, isso é uma pergunta interessante, viu? Ter um contrato de parcelas vencidas, né, que você está recebendo, mas de coisa que ainda vai vencer. Quer ver um exemplo? O INSS. Você consegue fazer majorar para o teu clientinho lá, o INSS do cara que era 1.000, foi para 3.000. Você pode cobrar dessas que vão vencer? Olha que pergunta boa. E a resposta é sim, desde que seja com moderação. As próximas 10 parcelas, 12, no máximo, você não vai ficar o resto da vida pendurado na perna do aposentado do INSS lá, porque você que majorou o benefício dele. Mas umas 10 próximas, 5 próximas, desde que seja com moderação, é possível. E outra pergunta boa do honorário, eu posso descontar do dinheiro do cliente, fazer uma compensação do dinheiro que ele me deve? Cuidado, cuidado, hein? Você não só vai poder descontar, ele chega, doutor, o senhor não me empresta 2.000 quando sair, daí eu te pago? Se expressa para o cara lá, só vai poder descontar dos 100.000 dele o dinheiro que você emprestou se tiver uma autorização por escrito. Para fechar o honorário, João, é possível levar a protesto? Hoje é. Antes de 2015 não era, não podia. Daí veio o Código de 2015 e autorizou, falou, você pode protestar, você tentou cobrar, não conseguiu, vai protestar. Só que tem uma pegadinha. Você faz um boleto todo dia 5 para o teu cliente pagar. Ele não pagou, você vai protestar o boleto? Não, porque não foi assinado. Você só vai levar protesto aquele documento que o cara assinou na tua frente, o cheque e a nota promissória. O boleto não dá porque ele não assinou, então você não consegue pôr no pau, né, que a gente fala no jargão, protestar. Perfeito? Seguindo a nossa vida, João, Perfeito. eu queria dar umas... Martim, Oi. honorários que caem para você também caem bastante em processo civil, né? Sim. Você tem o artigo 85 hoje e algumas questões aparecem sobre honorários. Só lembrar os meninos que essa questão, Martim, caiu até mais do que eu acho que deveria cair. Se o juiz, na sentença, negligenciar a condenação em honorários, e aqui eu me refiro aos honorários que são fixados em sentença, os honorários em regra, né, advocatícios sucumbenciais, eu falo em regras sucumbenciais porque nem todos os honorários fixados em sentença decorrem de sucumbência, mas honorários fixados pelo juiz, me refiro a eles. Se o juiz esquecer de estabelecer os honorários e essa sentença, porventura, transitar em julgado, a prova perguntou 3 vezes nos últimos 20 exames, o que o advogado teria que fazer? Se transitou em julgado, meu amigo advogada, se transitou em julgado, é qualquer opção, menos recurso. Porque se houve trânsito em julgado, recurso não cabe. Nesse caso, cabe a propositura de uma ação autônoma, só para ver os honorários bem fixados. Então, muita atenção com isso. Né? Excelente observação. Cuidado com Excelente observação. Cuidado com o parágrafo 14 também, porque o Martins se referia à compensação daquilo que daquilo que é dinheiro do cliente com aquilo que é dinheiro do advogado. Cuidado não é compensação do honorário. Isso. Cuidado com compensação quando houver sucumbência recíproca. Então, haver sucumbência recíproca, eu proponho uma ação contra Martim para que ele fosse condenado a pagar 100.000. O juiz o condena a pagar 50. Logo, eu devo honorários para o advogado dele e ele deve honorários para o meu advogado. Como o novo CPC teve o cuidado de falar que os honorários são devidos pela parte vencida para o advogado da parte vencedora, as relações são cruzadas. Então não pode haver compensação quando houver sucumbência recíproca, diferente do que fazia a imbecilidade da súmula antiga do STJ, que acabava confirmando o artigo 20 do Código Antigo, como se o honorário fosse devido para outra parte. Não. Exatamente. Honorários são devidos para o advogado da outra parte. Logo, se houver sucumbência recíproca, não pode haver compensação. Porque compensação pelo Código Civil só acontece
quando as duas partes são credoras e devedoras entre si. Aham. Mas se eu devo honorários para o outro advogado e ele deve honorários para o meu advogado, não pode haver compensação. Então tenha muito cuidado com o parágrafo 14 também do artigo 85 do CPC. Só para falar que eu não Ótimo. fiquei aqui, Martim, Aham. só te ouvindo sem trabalhar nada. Olha, mas é muito interessante. Acabou de acontecer comigo. A gente ganhou uma ação, ganhamos 90% da ação. E só que tinha um pedido lá que a gente não ganhou. Daí o Uhum. juiz falou, mas o cara que perdeu ganhou 10% lá, porque tivemos que pagar 5 conto pro cara e a gente ganhou, e ele era justiça gratuita e não ganhamos nada. Então a gente ganhou a ação e demos 5 mil de sucumbência para o advogado, que é o próprio cara que ele advogou em causa própria. Porque os honorários não se compensam entre os advogados, né? Isso é muito interessante que o João falou, porque a compensação de honorários que eu estou dizendo aqui do Código de Ética e Disciplina é quando você é credor do teu cliente, você só vai poder descontar do montante que você foi lá, sacou o alvará, se tiver autorização escrita. Olha que legal, né, João? Como a matéria ela se cruza, né? O direito civil, processo civil e a ética. Olha a pergunta da Tainá aqui, que é a segunda vez que ela faz. Quando o advogado é suspenso? Olha só que legal. Uma vez um aluno falou assim, professor, eu vou viajar para Portugal e vou pedir minha suspensão. Eu falei assim, eu te meto a mão na cara, mas é já. Porque suspensão é uma pena. Então você locuplete o dinheiro de alguém, confesse na OAB, espere ser condenado, aí você vai ganhar uma suspensão. Porque ou você faz o cancelamento ou o licenciamento. Você, advogado, eu quero pedir meu cancelamento. Ok, pede lá, vai ficar cancelado, acabou a tua inscrição. O licenciamento exige justificativa. Por que eu quero licenciar? Se o teu número perdura lá. Ah, porque eu vou fazer um mestrado em Portugal. Perfeito. Ou porque eu estou doente. Ok. Licenciamento, mantenha a tua inscrição, você justifica. Cancelamento, não precisa justificar. A suspensão é uma sanção. As sanções são censura, suspensão, exclusão e a multa. A censura é uma pena sigilosa, o cara continua trabalhando, mas já é uma ficha suja. A suspensão é quando é dinheiro, gente. Né? O cara que levantou dinheiro não paga, o cara que recebeu valores para um fim desonesto. Não é uma coincidência. O Paulo Lobo explica lá no outro projeto. Mexer com dinheiro é coisa grave. Isso é grave, é suspensão. E aí veio a novidade do assédio moral, assédio sexual e da discriminação. Que o advogado que incorrer nessas situações, ele também vai receber uma suspensão. Ou seja, vai responder um processo e vai receber uma suspensão. Nós temos um macetinho que é o FIC de pré-FRICA. O que é o FRICA? É todas as situações de suspensão. Fraudar a lei junto com terceiros, reter autos e extraviar autos, inépcia profissional, manter conduta incompatível com a advocacia, e daí o A, que é o assédio moral, assédio sexual e discriminação. São situações que você vai receber uma suspensão, não vai poder trabalhar, que o ato praticado por advogado suspenso é nulo. Mas tem uma outra suspensão, que é aquele advogado, o louco do campão, aquele advogado que faz um ato que estoura na mídia, que viraliza, né? O troço arrebenta, João. Daí a OAB vê aquela situação, todo mundo falando, olha, advogado, que coisa horrorosa, aquela coisa que estourou, que arrebentou na mídia. O artigo 70, parágrafo 3º, deem uma lidinha, pessoal. Fala que o advogado vai para o gancho, provisoriamente, ali uma suspensão preventiva, que ela vai de 30 a 90 dias, mas sem ampla defesa e contraditório. Vai ter uma sessão para ver assim, ó, esse cara, ele realmente maculou a imagem do advogado ou não? Se sim, ele vai ser suspenso, mas de 30 a 90 dias, suspensão preventiva. Nestes casos, o processo principal dele tem que ser julgado até 90 dias. Tainá, não sei se eu consegui explicar. Acho que sim, né? Tem um minutinho para a gente fechar com o nosso rapzinho, João? Esse é o clássico dos clássicos, Eu né? tô pronto. Então vamos lá, pessoal. A gente vai agora falar das incompatibilidades, a situação que não pode advogar. Essa lei nova falou assim, e o policial vai poder advogar em causa própria, o militar caducou. A própria Bento com a ADI já matou na raiz esse troço aí. Não tem história de policial advogar em causa própria, não tem. Então como é que é a nossa musiquinha? Governador e o membro da mesa, mas que beleza. Juiz, promotor e o assessor, diretor, a polícia e o militar.
Na outra mão, a galera do carvão, o auditor gente maneira e o gerente de instituição financeira. Então, vamos explicar rapidamente. Governador e membro da mesa. Chefe do Poder Executivo, gente. Presidente, governador, prefeito e seus substitutos legais não podem divulgar. Né? Juiz, promotor e assessor. Magistratura, Ministério Público e quem trabalha lá. Você que trabalha em TJ, trabalha em vara, trabalha em cartório, não vai dar. Diretor do Detran, do PROCON, secretário de saúde, secretário de planejamento, não dá. Policiais, geral, e militares. Bombeiro entra como policial? Entra. Guarda municipal entra como policial. Militares, exército, marinha no nosso. Na outra mão, a galera do carvão, por quê? É ligado a dinheiro, né? O auditor, gente maneira, e o gerente de instituição financeira. E a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral. Por quê, João? Porque o juiz do TRE, que é advogado, não fica incompatível. Ele é magistrado, tem a toga, tem o nome na porta do gabinete, tem carro oficial, mas ele continua advogando porque ele é um advogado que virou juiz eleitoral. Vamos cantar a musiquinha pra gente ir embora, então, que eu vi que deu o nosso tempo aqui, João? Bora. Então a musiquinha é... Governador e o membro da mesa, mas que beleza, juiz e promotor, e o assessor, o diretor, a polícia militar. Na outra mão, a galera do carvão, o auditor, gente maneira, gerente de instituição financeira, e a exceção, eu digo na moral, inciso 2, juiz eleitoral, Parará-Timbum. E com isso, saboreamos, João, mais uma colherada do mingau saboroso da aprovação. Domingo, todo mundo já na segunda fase, né? Vai ser uma alegria, né, João? Puxa, é a nossa cachaça, né? Eu escutar o aluno falar, deu certo, tá? Não tem preço isso aí, gente. É muito gostoso. É a nossa satisfação maior na vida. Graças a Deus. Martinzão, uma coisa que eu achei ruim foi não estar vendo sua cara, cara. Mas você é tão incrível que só com a sua voz aqui eu fiquei imaginando como é que você estava gesticulando aí. O pessoal está elogiando aí, mas eu conheço o Martim já há 7 anos. E só para deixar muita gente está conhecendo a gente agora, Martim. E quando a gente foi abrir os trabalhos do IGD, eu queria muito que nós tivéssemos um professor de ética muito expressivo, né? Alguém que fizesse muita diferença. E em Goiânia, eu tinha professores amigos que lecionavam essa matéria. Claro, tem gente muito competente aqui também, não há dúvida. Mas eu queria alguém que não estivesse ainda em lugar nenhum, assim, fosse novo aqui pra gente. E aí eu fui pro YouTube, como vocês fazem, né? E aí eu fui no YouTube e joguei lá, aula de ética OAB. E fui assistir. Quando eu bati o olho na aula do Martim, a gente que é de sala de aula, a gente reconhece um pouco de energia da aula, se funciona ou não. Eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer não, mas eu queria muito que esse cara viesse aqui um dia para nos prestigiar. E aí o Martim, eu liguei para ele, consegui achar o telefone dele pelo Facebook, ele me passou o telefone, sempre muito solito. E aí ele veio para a primeira aula, antes de existir GD. Nós lançamos a marca do GD numa boate. E Martim veio para essa inauguração da marca, antes de existir espaço físico e tal. E aí esse coxa branca veio para Goiânia, fez essa primeira aula, e ele então, junto comigo, né, por questões óbvias, o professor mais tradicional do nosso curso de OAB. Está conosco desde a aula número 1, antes de existir preparação para o OAB no GD. O Martim já estava conosco. Então, eu queria... Martim, eu não tenho mais repertório para te elogiar e agradecer. Só saiba que o meu coração se alegra por estar perto de você, porque eu aprendi muito com meu pai que nós deveríamos andar com pessoas melhores que a gente. E sempre que eu estou perto de você, eu acredito estar do lado de uma pessoa melhor que eu. E eu sempre evoluo, sempre aprendo com você. E eu queria então te agradecer por essa 1 hora dedicada de maneira genuína, com muito bom humor, mas com muita técnica, com muita vontade de nos ajudar. Eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de todos os alunos que, se tivessem voz, falariam algo parecido. E eu tenho certeza que Deus há de recompensar pessoas que
que se dedicam tanto assim para a vitória das outras. Então, muito obrigado a você. A gente vai estar junto no Resenha, Martim, no sábado. Nós estaremos juntos também na Porta da Prova no domingo. Martim não Uhum. cansa de nos ajudar. Ele vai estar na Porta da Prova e sempre eu faço uma ligação para ele, pra vocês entenderem. Eu ligo pro Martim. Martim, tô na Fico Porta da esperando. Prova. Fala alguma coisa aí pros meninos. E ele dá dicas finais na Porta da Prova e vai estar conosco também a partir de um vídeo que gentilmente ele grava pra gente pro Resenha. Lembrando aos meninos, nós estaremos lá no GD no sábado, véspera de prova, com o nosso evento já tradicional. São 7 anos fazendo isso, 21 edições do nosso Resenha, véspera. E vai ser no próprio GD. O link de inscrição está no link aí na bio do GD Underline OAB. Aliás, quem está chegando aqui pelo Martim, a gente está com uma rede social só voltada para o OAB, IGD Underline OAB. Eu mesmo faço curadoria do conteúdo, eu mesmo edito os vídeos, eu mesmo posto os vídeos, faço todos os dias alguma coisa especial voltado aí para nossa preparação, tá bom? Obrigado a todos vocês. Martim, Beijão, um beijo irmão no coração. querido. Te amo, cara. Amo Beijo a mais. todos. Obrigado, Valeu. viu? Meninos, espero Valeu. vocês no Resenha no sábado. Galera do grupo do WhatsApp, muito obrigado pela moral. O grupo tá muito foda. A gente é muito foda no grupo e a gente vai jogar junto no sábado, junto no domingo. Depois da prova, eu entro em live aqui e fico até a hora que Deus quiser falando sobre a prova, comentando, comemorando junto com vocês. Tá bom? Beijo.